Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Vasconcelos Júnior e esse é o canal Compartilhando Saberes. Recentemente nós tivemos notícia da descoberta de casos de peste bubônica em regiões no continente asiático. A peste bubônica é transmitida por uma bactéria que vive em alguns roedores e essa é a doença que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas na Europa medieval durante o século XIV. Naquele período ela era chamada de peste negra, mas esse termo foi deixado em desuso. Vale apontar que esses 3 casos foram diagnosticados após a caça de coelhos silvestres na região da Mongólia. Vale lembrar também que a transmissão dessa doença se dá em locais onde nós temos a rede de saneamento precária. A Organização Mundial de Saúde destaca como alguns países onde essa doença está presente o Peru, o Congo e Madagascar, ilha africana que registrou a epidemia mais recente de peste bubônica. Em 2017, mais ou menos 2.417 pessoas contraíram a doença lá na região e 209 pessoas vieram a óbito. E a peste bubônica ela requer tratamento médico de emergência e dependendo dos casos, o tratamento é rápido, podendo variar de dias a semanas. A peste bubônica é transmitida pela bactéria Yersinia pestis. Geralmente a transmissão se dá por meio de pulgas infectadas. Dentre os sintomas, os mais comuns são o inchaço dos gânglios linfáticos, que podem ficar mais ou menos do tamanho de ovos de galinha em regiões como axila, pescoço e virilha. Esses inchaços podem ser sensíveis e quentes, e o tratamento para a peste bubônica é um tratamento de emergência por meio de fortes antibióticos e requer acompanhamento médico. No Brasil, a peste bubônica ela é considerada rara, algo em torno de 15 mil casos por ano. A peste negra foi um surto de peste bubônica que assolou a Europa por volta do século XIV. Como nós já falamos aqui, ela era transmitida por meio de uma bactéria que era encontrada na pulga de ratos que provavelmente chegaram à Europa vindo do continente asiático por meio dos comerciantes genoveses. Quando a pulga desses ratos entrava em contato com os seres humanos, ela transmitia a doença e a partir daí a transmissão se dava de humano para humano. Os historiadores acreditam que a peste negra tenha surgido na região da Ásia Central. Embora existam muitas teorias a respeito dessa origem, a mais aceita é de que ela teria surgido na China. Os historiadores afirmam ainda que ela assolou a região da Ásia Central durante muito tempo e a partir do século XIV ela começou a se espalhar pelo resto do continente por vias terrestres e vias marítimas. Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido assoladas e a peste negra matou mais ou menos 24 milhões de pessoas nessa região. A doença teve contato com os europeus a partir de um episódio ocorrido na região de Cafa, que fica na atual Crimeia, estado que hoje é disputado por Rússia e Ucrânia. Em 1343, Cafa foi atacada por tártaros e esse conflito seguiu até 1346, quando esses tártaros foram acometidos por um surto de peste bubônica e vieram a morrer. Assim,
esses tártaros resolveram utilizar a peste negra como arma química, lançando cadáveres mortos pela doença dentro do centro da região de Cafa. O resultado foi imediato e a região de Cafa começou a sucumbir perante a peste. Dessa forma, os genoveses que habitavam a região começaram a abandoná-la e retornar para a Península Itálica. Nesse retorno para a Península Itálica, os genoveses levaram a enfermidade para regiões como Gênova, Constantinopla e Marselha, e a partir daí contribuíram para que a peste se disseminasse por toda a região da Europa. Em 1347, ela chegou na região da Sicília. Em 1348, chegou na região da Marselha, no sul da França. E em 1349, ela alcançou o território de Gênova, no norte da Itália, de onde, a partir de então, se difundiu por todo o continente europeu. Como ninguém sabia como a peste era transmitida, todo tipo de especulação foi criada. Alguns achavam que era castigo divino, outros chegaram a especular que eram os judeus os responsáveis pela transmissão. O certo é que logo os europeus identificaram que ela era altamente contagiosa e que provavelmente ela atacaria as pessoas por meio das vias respiratórias. Assim, chegaram à conclusão de que ela poderia ser transmitida pelo ar e pelas roupas de pessoas contagiadas. O fato é que a peste era extremamente mortífera e ela chegava a abater uma pessoa em torno de 24 horas a 3 dias após o contágio. O historiador Jacques Legoff aponta, por exemplo, que muitas pessoas morriam 24 horas após serem contaminadas com a doença. A difusão da peste negra resultou na morte de milhares de pessoas. Dessa forma, o caos foi instalado e a peste ela termina sendo mais mortífera nos centros urbanos, onde a aglomeração de pessoas era maior. Devido ao caos instalado, começou a haver uma perseguição aos doentes que eram isolados e em alguns locais esses doentes eram executados para se evitar o contágio. Com medo de serem contaminados, muitas pessoas passaram a se afastar dos doentes. E aquelas pessoas que eram mais ricas e possuíam propriedades nos campos migravam para essas regiões para fugir dos grandes centros urbanos. Com o passar do tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes contribuía para o contágio. Então, dessa forma, os doentes começaram a ser isolados e apenas as pessoas que realizavam os tratamentos médicos tinham acesso a essas pessoas. Os padres também mantinham contato com os doentes porque eram eles que realizavam os atos de contrição de pecados e os rituais fúnebres. Dessa forma, muitos desses padres foram acometidos e como a maioria desses padres já eram homens de idade avançada, muitas vezes quando um desses padres que estavam nos mosteiros contraía a doença, com pouco tempo aqueles padres daquela localidade vinham a falecer. Em Florença, na Itália, 3/4 dos padres vieram a óbito em decorrência da peste. Dessa forma, por conta da ausência de padres, os funerais começaram a ser realizados em valas comuns e passaram a adotar a prática dos sepultamentos em massa. Mais na frente, como perceberam que os cadáveres também eram vetores de contaminação, passaram a abandonar as práticas de sepultamento e esses corpos passaram a ser queimados. As pessoas que tratavam os doentes passaram a utilizar roupas de couro, porque acreditavam que as secreções que saíam dos cadáveres ou dos doentes não ultrapassavam essas roupas, e os médicos passaram a utilizar uma máscara semelhante à de um bico de pássaro, de mais ou menos meio metro, que era recheada com ervas perfumadas, pois acreditavam que aquilo ali impedia de serem contaminados pela doença. O primeiro e maior surto da peste negra aconteceu entre 1348 e 1350. Porém, a peste negra esteve
no convívio da população europeia até a data de 1720, quando foi registrado o último surto da doença na região de Marsella, na França. A consequência da peste negra foi uma redução drástica na população europeia. As estimativas tradicionais falam que 1/3 da população europeia foi dizimada. Porém, pesquisas mais recentes, como a do historiador Jacques Le Goff, apontam que de metade a 2/3 da população teria sido vitimada pela peste negra. Em alguns locais, como a Inglaterra, por exemplo, a mortalidade chegou a 70% da população. Embora a doença hoje tenha controle e tenha tratamento, na medida em que surgem notícias como a do reaparecimento da doença, é necessário que a gente esteja com o radar ligado para evitar que surtos como esses que aconteceram ao longo da história possam voltar a acontecer. No mais, é isso, gente. Grande abraço e até a próxima.